Boa tarde, meus queridos, graça e paz. Pastor Adriano aqui, louvado seja Deus. Eu quero deixar a última reflexão dessa semana sobre os verdadeiros adoradores. Quero deixar um texto bíblico que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26, versículo 22 a 26, que diz assim: E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muito açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Verso 24. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes assegurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Verdadeiros adoradores. Paulo e Silas poderiam ter agora falado assim, ó, para mim acabou, não louvo mais a Deus, não adoro mais a Deus, não sirvo mais a Deus, porque do que adiantou? Eu estou aqui preso, machucado, levamos uma coça em praça pública, uma multidão foi contra nós, e agora eu estou aqui perdido nesse lugar, não vou mais servir a Deus. Tem muita gente que deixou de servir a Deus por coisa pequena, boba, sem que, olha, vou te falar, desse tamanhozinho. Tem muita gente que parou de servir a Deus porque foi repreendida na igreja pelo pastor. Tem muita gente que parou de servir a Deus porque recebeu um não na igreja. Tem muita gente que deixou de adorar a Deus porque alguém não cumprimentou e não apertou a mão dele. Tem muita gente que parou de servir a Deus porque ela não foi aprovada, não recebeu aprovação por aquilo que ela faz. Não recebeu aplauso, abraço, né? Tem muita gente que deixou de adorar a Deus, irmãos, por causa de gosto, por causa de bobeira. Mas Paulo e Silas aqui vai nos ensinar um princípio da adoração. Esses homens tiveram as suas vestes rasgadas e foram, irmãos, levaram varadas nas costas em praça pública, porque eles libertaram uma menina de um espírito de adivinhação. Depois você lê lá capítulo 16, você vai entender. Quero ser focado mais aqui nessa parte. Eles poderiam ter largado tudo para um lado. Só que um verdadeiro adorador, ele não abre mão de servir a Deus pelas dificuldades que ele vai encontrar no decorrer da sua caminhada espiritual, irmãos. Gente, o que nós temos visto nos nossos dias atuais, a quantidade de gente que está saindo das igrejas hoje, só porque o pastor repreendeu, só porque o pastor tentou mostrar um caminho diferente. A quantidade de gente que está saindo da igreja, irmãos, porque recebeu um não, falou que não era, só para o pastor ter corrigido, falar assim, não, não é assim que faz, eu não gostei dessa visão, essa visão não é bíblica, não é certa, as pessoas saem da igreja. A quantidade de gente que está saindo da igreja, gente, só porque as pessoas talvez não dão uma boa noite, uma paz para ela, ficam indignadas. Paulo e Silas, gente, levaram uma coça em praça pública, tiveram suas roupas rasgadas, foram presos no cárcere interior, mas não deixaram de orarem e de louvarem ao Deus vivo. Oh, meu Deus! Que visão de verdadeiro adorador é essa? O verdadeiro adorador, ele não deixa de orar a Deus por nada. A quantidade de gente que se afastou da igreja por causa de pirraça, irmãos. Por causa de coisa besta, banal. Não é brincadeira. Será que essas pessoas são verdadeiros adoradores? Quando eu olho para Paulo e para Silas, eu me sinto envergonhado de ver o que está acontecendo hoje com a igreja brasileira, com tantos irmãos convívio da gente, que deixam de servir, que ficam com raiva, que guardam amargura, só porque foram corrigidas, só porque a visão que eles apresentaram não foi aceita. Você percebeu? Paulo e Silas nos dão a receita aqui. Adore a Deus mesmo na dor. Louve a Deus mesmo na dor. O verdadeiro adorador, ele sabe. O verdadeiro adorador. Algo que me chama a atenção, que quando Jesus diz lá em João, capítulo 4, versículo 23, né? A gente usou muito esse texto.
durante essa semana, que ele fala: o Pai procura os verdadeiros adoradores. Por que ele diz verdadeiros adoradores? Porque existem falsos adoradores. Os falsos adoradores são aqueles que não aceitam disciplina. Os falsos adoradores são aqueles que não gostam de passar por momentos difíceis na vida cristã. Os falsos adoradores são aqueles que guardam mágoa, que guardam raiva de liderança, que se afastam da igreja por causa de problemas. Os falsos adoradores são aqueles que deixam de adorar, de orar e de buscar a Deus nos tempos difíceis. Esses são os falsos adoradores. Os falsos adoradores são aqueles que viram as costas para a liderança. São aqueles que ficam com meninice com liderança. São aqueles que não buscam a Deus de todo o seu coração, que não colocam o reino de Deus, a obra de Deus, a vida com Deus em primeiro lugar na sua vida. Mas os verdadeiros adoradores, queridos, são aqueles que não param por nada. São aqueles que aonde eles estão, eles dão o seu melhor para Deus. Ainda que foram humilhados, ainda que foram exortados, ainda que foram corrigidos, ou ainda que foram até perseguidos por não ter feito nada de mal. Sabe por quê? O que Paulo e Silas fez de mal aqui nessa passagem? Nada. Eles estavam ali não por dinheiro, não por aplauso humano, não por motivação humana. Receberam a visão de Deus num sonho durante a noite. Acordou de manhã e levantou e falou: vamos para a Macedônia. Passaram em alguns lugares até chegar nesse lugar. Não foram por dinheiro, não foram por seguidores, não foi para o aplauso de ninguém. Eles estavam ali simplesmente ajudando e servindo a Deus. Ainda que você seja perseguido por estar ajudando ou servindo a Deus, se você é um verdadeiro adorador, você continua. O que eu tenho visto hoje é as pessoas que querem aplauso humano, que é o tapinha nas costas, que é a aprovação de pessoas. É a verdade, misericórdia. Mas Deus está procurando os verdadeiros. Que eu e você seja achado em Deus como verdadeiro. Que nós não viemos parar, vamos para o diálogo, vamos conversar, vamos demonstrar talvez a nossa tristeza, a nossa dor, mas vamos continuar. Paulo e Silas estavam ali naquela hora, meia-noite, orando e cantando hinos a Deus. Talvez Deus não mandasse o terremoto naquele dia. Talvez não aconteceria nada. Talvez no outro dia eles iriam ser mortos. Mas a graça de Deus manifestou porque Deus achou neles um verdadeiro adorador. Talvez o motivo da nossa tristeza, da nossa amargura, da nossa derrota emocional é porque às vezes a gente não tem se colocado como um verdadeiro adorador. Nós não temos conseguido dar a volta por cima, né? Como muitas pessoas usam essa frase no nosso tempo. Talvez nos falta essa entrega maior a Deus. E deixar de abandonar as coisas de Deus por causa de coisas pequenas. O chamado de Deus para esse tempo agora, eu quero encontrar em você um verdadeiro adorador. Deus nos abençoe nessa tarde. Seja um tempo de despertamento à igreja. Em nome de Jesus, Deus abençoe.